melancolia, será que ela é sinal de inteligência ou não? O inteligente ele é melancólico ou todo melancólico é inteligente? Na verdade, não vemos que não tem uma relação muito ligada uma com a outra. Algumas pessoas podem ser tristes e ser inteligentes, outras podem ser apenas tristes. Mas se você quiser saber acerca, né, desse tema que eu irei passar, espere após a vinheta. Inteligência tem alguma coisa a ver com melancolia e depressão? Interessante que Aristóteles, né, ele mesmo diz que as pessoas mais inteligentes são as pessoas mais melancólicas, que são os advogados, os médicos, né? São os doutores, são os juízes. E isso vemos, né, no livro de Arthur Schopenhauer, né? A Arte de Viver Bem, que ele retrata uma parte, né, desse trecho. Mas eu quero falar sobre isso não de uma maneira totalmente, como eu posso dizer, romântica, né? Hoje em dia as pessoas tratam os traumas, né, as tristezas, as angústias de uma maneira muito romântica, como se fosse bela, e não reconhece, na verdade, o que as pessoas sofrem, né? O interessante é que o depressivo e o melancólico, ele tem uma criatividade muito grande, mas essa criatividade ela é totalmente usada num sentido totalmente negativo, porque ele imagina situações improváveis e ele sofre com essas situações improváveis, porque ele vai fantasiando, né? Não é um tipo de inteligência que você está usando, por exemplo, de um modo expansivo para você passar para as pessoas. Na verdade, o depressivo, o melancólico, ele usa essa criatividade toda para dentro, que ele imagina um mundo, sabe, repleto de cheiros, sabores, né, conspirações, até coisas que não existem, que estão apenas dentro do seu imaginário. Mas uma pessoa triste, uma pessoa melancólica, é uma pessoa inteligente? No tom criativo, sim, porque a inteligência ela sempre foi engendrado a algo meramente criativo. Se vermos na história, né, tinha muitas pessoas que eram muito inteligentes e sofriam de um certo grau de melancolia, até mesmo de um grande cunho patológico. Machado de Assis era uma pessoa estritamente melancólica, Isaac Newton também, né? Era uma pessoa estritamente melancólica. Se vocês quiserem saber, também tem um físico muito interessante chamado Cavendish, né? Que era uma pessoa totalmente introspectiva, fechada e melancólica. Mas o porquê? Porque o melancólico ele tem a tendência de pensar muito. Ele inventa situações onde não existem situações. Ele cria variáveis onde não existe variáveis que está de acordo somente no seu imaginário, porque quando, né, essa pessoa, por exemplo, quando enfrenta algo real, ele até mesmo se frustra, porque muitas vezes a realidade não está de acordo com o seu imaginário, e outras vezes a realidade, né, também bate de acordo com esse imaginário. E a pessoa vai ficando mais melancólica ainda. Mas, assim, tristeza não é base para ser inteligente. Não é isso. Por quê? Porque uma pessoa considerada minimamente inteligente, né? Eu não falo inteligente no sentido, por exemplo, de uma pessoa saber resolver alguma coisa, mas sim uma pessoa ter um nível de introspecção muito grande, né? Essas pessoas são mais fechadas, são mais introspectivas, são muito mais, sabe, assim, muito mais fechadas.
E a maioria dessas pessoas, elas, no decorrer da história, elas foram grandes líderes, né? Por exemplo, Buda. Buda, ele era uma pessoa estritamente melancólica. Quando você vê, né, pela sua biografia, quando ele vê a morte pela primeira vez, quando vê a doença pela primeira vez, ele fica estritamente agoniado saber qual o sentido da existência, e que o homem teria que vencer não o sofrimento. As pessoas entendem errado essa palavra. A palavra seria Krishna, né? Vencer a angústia, né? Então, Buda foi um homem totalmente, né, reflexivo, fechado, né, mas era uma pessoa totalmente expansiva, por exemplo, quando ia elaborar seus argumentos e passar para os seus discípulos. Outra pessoa também que era muito fechada, né, vemos Sócrates. Né? Interessante que Sócrates, ele fala bem assim que ele deve a vida dele, né, ao galo Asclépio, né, que ele cante na sua morte, porque Sócrates também era uma pessoa muito triste. Tem uma frase até dele que ele diz assim, que se a pessoa quiser ser filósofo, basta se casar, né? A pessoa ter uma vida infeliz, né, vira filósofo. Mas vemos bastantes filósofos na história. Tem Confúcio, né? Tem Lao Tse, que eram umas pessoas muito introspectivas. Tem vários seguidores. Aí você me diz, como é que uma pessoa dessa pode ser introspectiva, mas se ela passa conhecimento para vários seguidores? É porque essas pessoas que têm essa característica muito fechada, se você for conversar com essas pessoas, são as pessoas mais sábias, né, que se tem, né? Apesar da sua melancolia. Porque essas pessoas sentem a vida de uma maneira não melhor do que a outra, mas de uma maneira muito mais sensível, muito mais envolvida, sabe, assim, com emoções, sentimentos, amores e desamores. Então, temos muito o que aprender, na verdade, com as pessoas melancólicas e tristes. Mas eu não falo isso de uma maneira totalmente romantizada, né? Tem uma frase até do escritor de Eclesiastes, né, que se diz assim: melhor a casa onde tem luto do que a casa onde se tem festa, pois nela se vê o fim de todos os homens. Por quê? Porque o melancólico, ele vê que tudo passa, tudo termina, mas ele tem uma tendência muito grande até de se ficar ruminando esse sentimento. E que esse sentimento muitas vezes, sabe, ele mastiga, rumina de tanto jeito, com tanta vontade, vamos dizer assim, essas sensações ruins, que ele não vê o melhor que ele tem. Ele vê apenas o pior. Então, as pessoas, quando você conversa, as pessoas que você conhece que são melancólicas, essas pessoas, elas têm um sentimento para ofertar, um carinho, uma atenção. Elas são mais empáticas, por mais que falem pouco. Por quê? Porque a inteligência emocional dessas pessoas são muito maiores. E as pessoas, por exemplo, criticam muitas vezes, né, esse tipo de pessoa porque não conhece o seu conteúdo emocional. Então sempre temos que aprender umas com as outras. E tem uma frase de um pastor chamado Ademir Siqueira, né? Ele foi o fundador da igreja Bethesda, se não me engano, da Paraíba. Ele fala uma frase que é muito interessante. Há 3 tipos de pessoas que não podem rir muito, pelo muito, o que viu da vida. Primeiro são os juízes, segundo são os delegados, e o terceiro, por mais que vocês não acreditem, são os pastores, né? São os sacerdotes, são os padres, porque eles vivenciam, né, o trauma que vive a sua comunidade. Interessante que a maioria de sacerdotes e pastores, né, são pessoas que têm um cunho emocional muito forte. Na maioria das vezes são pessoas muito isoladas, mas sim
cheios de sabedoria de uma certa maneira para passar. Independente se eu seja ateu ou não, mas é isso que eu vi no decorrer da minha existência. E de livros também que eu li. Tem um livro muito bom, se vocês quiserem saber, é O Demônio do Meio-Dia e A Tinta da Melancolia. E obrigado, viu, pela atenção de todos, eu agradeço como sempre. Obrigado por vocês estarem assistindo nossos vídeos. Apertem o botão do like, acesse os comentários, comentem o canal. Eu agradeço pela atenção de todos, como sempre, pelo carinho, e até a próxima.